Estamos aqui, eu e a enfermeira Franciele, que é a enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica no município, para fazer os esclarecimentos a respeito da notificação pelo boletim do Estado do óbito por Covid ocorrido no município de Malé. Eu vou retirar a máscara, já que nós estamos mantendo o distanciamento social e para ficar melhor a dicção. Bem, o que ocorreu em relação à notificação pelo boletim estadual do óbito de um paciente por Covid no nosso município foi o seguinte: nós tivemos um paciente que teve o seu diagnóstico positivo para o Covid há mais ou menos uns 30 dias atrás. Tá? Esse paciente, ele foi, na época, ele foi internado no Hospital Regional em União da Vitória, porque ele era um paciente que tinha plano de saúde, então ele procurou o seu médico de referência, por isso ele foi tratado no Hospital Regional através da 6ª Regional de Saúde. Na época, o cardiologista dele internou ele no hospital, ele foi testado e teve o seu resultado positivo para Covid. Permaneceu durante 7 dias internado no hospital, teve alta, voltou para o seu domicílio, cumpriu o isolamento social, né, passou os 14 dias que ele teve que ficar em isolamento, estava no seu domicílio e alguns dias depois de passado o isolamento, ele teve complicações cardiológicas. Procurou novamente o seu médico de referência, foi reinternado no Hospital Regional, permaneceu internado no hospital nessa segunda vez durante 19 dias. Nesse período, esse paciente foi para UTI, ele foi entubado, depois foi retirado, ele foi extubado, foi retirado o tubo e agora na madrugada de domingo ele veio a óbito. A princípio, o atestado de óbito dele não saiu a causa como morte por Covid. Mas esse atestado de óbito, ele vai para o Comitê Estadual de Investigação de Óbito e lá o comitê avaliou que como esse paciente tinha positivado, né, no teste para Covid, eles acreditam que o óbito dele foi em consequência do Covid. Né? Ele, a princípio, como eu já falei, o atestado não saiu como Covid, mas acredita-se que a doença cardiológica dele se descompensou e com esse agravamento propiciou o óbito dele. Outro esclarecimento que eu queria fazer é que a gente está recebendo bastante questionamento em relação ao velório. O velório dele foi normal, né, com o caixão aberto, o velório normal, porque na ocasião da segunda internação que ele fez no Hospital Regional, eles testaram novamente, através do PCR, né, Franciele, que é considerado um teste padrão ouro, e o vírus não estava mais ativo. Constava que ele tinha tido a Covid, né? Mas que o vírus não estava mais ativo. Então, ele não transmitia mais. Por isso, o velório daí foi normal, né? Seguindo todos os protocolos do isolamento e tudo, mas pôde ser com o caixão aberto. Outro esclarecimento que eu quero fazer, né, Franciele, é em relação à notificação no boletim e até o fato de nós não termos nos pronunciado antes. Como eu já falei, quando esse paciente teve o óbito dele declarado, não aparecia no óbito dele como Covid. E depois no boletim do Estado, ele apareceu óbito, né, um paciente com óbito por Covid no município de Malé.
Então, nós não nos manifestamos antes justamente para a gente ter informações mais precisas para passar para a população. Esse óbito está sendo revisto, o Estado do Paraná, né, a SES está fazendo uma nova reavaliação do óbito e possivelmente o boletim vai ser modificado, até porque no boletim aparece Malé com 2 casos curados e 1 óbito, dando a impressão que nós temos 3 casos. Não, na verdade nós continuamos com 2 casos. A correção no boletim possivelmente vai ser feita ou 2 casos curados e nenhum óbito por Covid, ou 1 caso curado e 1 óbito por Covid. Então, o fato de nós não termos nos pronunciado antes foi justamente porque nós precisávamos dessa explicação do Comitê Estadual para passar informações mais precisas para a população. Aproveitando o momento aqui, também gostaria de esclarecer para a população que nós estamos talvez no período mais crítico da Covid no estado do Paraná. Eu acredito que essas 2 semanas elas vão ser bem complicadas, são as 2 semanas que a gente vai ter um aumento considerável dos casos aí no estado do Paraná. Os nossos leitos já estão começando a nos preocupar. Até então a gente tinha uma ocupação de leitos que era confortável, né? Que a gente não precisava se preocupar muito, porque nós tínhamos o sistema de saúde disponível, né? Na medida do possível, mas que agora já começou a nos preocupar. A gente já tinha a ideia de que no mês de junho, na segunda quinzena de junho, era o esperado que os casos da doença avançassem. Talvez esse número que está aumentando, se vocês verificarem o boletim do estado, ele está aumentando diariamente o número de casos. Hoje nós temos na nossa região todos os municípios com pelo menos 1 caso da doença. Talvez pelo fato de que nós estamos testando muito mais pessoas. O Paraná disponibilizou um número bem maior de testes e nós estamos testando mais. Então, uma das razões pelas quais deve estar subindo o índice pode ser em função do aumento do número de testes, mas também em função da flexibilização das atividades, né, que foram liberadas em muitos lugares, e principalmente porque quando a poeira vai se assentando, a população começa a imaginar que já está tudo bem, né, que os cuidados já não são tão necessários, que talvez a letalidade não seja tão grande, então as pessoas começam a relaxar um pouco com os cuidados e com o isolamento social. Então, dizer para a população que nós vamos passar agora pelo período mais crítico da doença, que nós temos que ficar muito mais atentos, sair de casa só realmente quem precisa e com extrema necessidade. Os grupos de risco permanecer a maior parte do tempo possível isolado em casa, evitar aglomerações. A juventude ter muito cuidado, como a secretária de Saúde de Curitiba frisou bastante aí nas redes sociais. Não adianta a vovó e o vovô ficarem protegidos em casa e a nossa juventude ficar fazendo encontros, jantares, churrasco, festinha, porque se eles contraírem o vírus, são eles que podem levar para suas residências. Então, ter muito cuidado, é um momento realmente muito crítico. Dizer também que nós tínhamos dado um tempo na nossa barreira, até porque os casos estavam controlados aí na nossa região, na 4ª regional, mas em função do número do aumento de casos no Paraná, como a gente recebe muitos veículos por dia, né, em função das nossas empresas aí, a gente achou por bem retomar os serviços da barreira. Então, a partir de hoje, à noite, a nossa barreira já volta a funcionar novamente, né, então pedir que todos colaborem. Isso é uma medida
para realmente ajudar a população, para que a gente possa evitar ao máximo que o vírus chegue maciçamente no nosso município. Me chamo Franciele, sou enfermeira da Epidêmio. A gente está aqui se pronunciando referente a toda essa situação que a Lorena já colocou a vocês. Da mesma forma, nós, enquanto município, a gente solidariza a toda a família pela perca, né, deste nosso morador de Malé. Não é fácil. Da mesma forma, pedimos a toda a população a colaboração, principalmente aos cuidados necessários frente a essa pandemia. Quando a gente fala em isolamento, nós não estamos proibindo ninguém de sair da sua casa, mas a gente pede da mesma forma que todos tenham consciência e cuidado. Cuidado até porque, da mesma forma que você sai para trabalhar, nós queremos retornar às nossas residências, saber que a gente tem uma família, temos mais pessoas que moram conosco, então ter esse cuidado, principalmente uso da máscara, higienização das mãos, manter os locais bem arejados, ventilados, e porque a gente não queria, né, que ninguém fosse a óbito decorrente dessa doença. Por isso que a gente está se mobilizando, tem algumas restrições, mas de forma alguma a gente está proibindo o direito de ir e vir de qualquer cidadão, tanto do nosso município quanto dos demais municípios. A princípio, né? Tudo vai depender de como essa doença vai se comportar daqui para frente. Então a gente pede que, principalmente as pessoas que estão buscando atendimento, quando a gente orienta a questão de isolamento, que se faça realmente esse isolamento domiciliar. São 14 dias. Hoje nem tanto, porque os exames estão mais ágeis, a gente está tendo mais testes disponíveis, né, para o nosso município e para toda a região, então eles estão vindo mais rápido. Teve neste último fim de semana algumas situações que os exames estão demorando, até porque está sendo processado mais exames no estado inteiro, então ele está demorando um pouquinho mais para sair o resultado, mas a gente pede a colaboração de cada um, né, dos nossos cidadãos de Malé, para que se cumpra principalmente o isolamento domiciliar. Só saia de casa, como a Lorena falou, se houver necessidade mesmo, né? Então, tomar todos os cuidados necessários, e a gente pede a colaboração de todos, e qualquer dúvida, a gente está à disposição. Podem entrar em contato, telefonar, e estamos à disponibilidade de todos aqui.